Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos para mais uma aula de história do sexto ano e dessa vez nós vamos falar sobre os povos indígenas da América, os Incas e também os indígenas do Brasil. Assim como na África e lá na Mesopotâmia, os povos que habitavam a América, eles conviviam, né, em algumas aldeias e também em algumas cidades-estados organizadas muito prósperas. No estudo anterior, nós aprendemos sobre os astecas e sua organização política. Apesar de os astecas terem formado o império, ele não formava uma unidade política. Ele era formado por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Quanto aos maias, eles não formaram um império e se organizaram em cidades-estados que eram independentes entre si, ou seja, tinham governos, leis, costumes próprios e eram unidas pelo culto aos mesmos deuses, pela mesma língua, saberes e técnicas. No estudo de hoje, nós vamos aprender sobre os Incas e os Tupis, qual era a sua organização social, sua economia e também os seus costumes. Quando a gente fala dos Incas, existe um mito Inca que diz que os Incas eles tinham origem divina, por isso eles eram chamados de Filhos do Sol, e que o Império Inca foi fundado por dois personagens lendários, Manco Capac e sua esposa Mama Ocila. Por volta do ano de 1400, os incas eles viviam da agricultura e do pastoreio nas terras altas, que eram ali onde tinha temperaturas altas, né? Temperadas e frias. Na cidade de Cusco, no atual Peru, eles expandiram seus domínios por meio da guerra ou de alianças com povos da região. Em 1438, eles fundaram um império e um contato com outras culturas. Eles assimilaram a língua quechua e a adotaram como sua língua. Depois, eles conquistaram terras e povos ao norte e ao sul e assim construíram o maior império indígena da América. O primeiro Sapa Inca, ou seja, o primeiro imperador, chamava-se Pachacutu. Falando um pouquinho sobre as cidades incas, entre as principais cidades do Império Inca estavam Cusco e Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu, erguida nas montanhas, a cerca de 2.400 metros de altitude, é um exemplo da grandiosidade da arquitetura dos Incas que, apesar das condições rudimentares, conseguiram construir grandes palácios e templos. Eles conseguiram transportar grandes pedras para usar na obra e cavaram escadarias na própria montanha, ligando palácios, templos, casas e guarnições. Machu Picchu foi abandonada e esquecida pouco depois da chegada dos espanhóis e foi redescoberta somente em 1911 pelo arqueólogo estadunidense Hiram Bigman. Ele encontrou ali aquela cidade coberta pela vegetação da floresta, o que conservou as construções praticamente intactas. O povo Inca, ele não desenvolveu a escrita, mas possuía o interessante sistema de registro que era o quipu. O quipu era um cordão no qual estavam amarrados ali outros cordões menores de cores e tamanhos variados, onde faziam aí diferentes tipos de nós. As cores dos cordões permitiam identificar os tipos de objetos. Os nós indicavam quantidades e datas. O nó mais próximo da ponta do cordão correspondia à unidade. O seguinte referia-se às dezenas e assim sucessivamente. Pelo quipu, o imperador tinha informações sobre a população, a administração e também a economia. O quipu, ele registrava tipos, quantidades de produtos armazenados, datas, números de pessoas, animais e armazéns existentes no império. O nome do armazém e da região representada, bem como outros detalhes, era memorizado por especialistas treinados para essa tarefa. Durante a conquista da América, os espanhóis queimaram milhões de quipus que certamente poderiam ter nos revelado muito sobre os incas e sua história. Agora falando um pouquinho sobre os indígenas das terras onde hoje é o Brasil. Olha só, quando Pedro Álvares Cabral e os navegadores portugueses chegaram às terras brasileiras, os indígenas eram muitos. Eles habitavam em aldeias que eram grandes se comparadas às da Amazônia atual e suas moradias eram ruidosas e movimentadas.
A população indígena que aqui vivia era de 3 a 5 milhões de pessoas. Hoje, segundo o IBGE, vivem no Brasil 817 mil indígenas agrupados em 231 povos. Os primeiros habitantes do Brasil chamavam essas terras de Pindorama, que na língua tupi significa terra das palmeiras. Então, aqui nesse mapa, vocês estão visualizando aqui os principais grupos indígenas que fazem parte, né, que estão aqui localizados no nosso Brasil. Nós temos o Tupi-Guarani, que eu acredito que é o mais conhecido, o Gê, o Aruaque, o Caribe, o Cariri, o Pano, o Tucano, o Charrua e outros grupos menores. Conhecendo um pouquinho mais sobre os indígenas. Cada povo indígena ele possui sua própria cultura, língua, crenças e seu próprio jeito de ser, de relacionar-se com a natureza e também com os outros povos. As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossa língua. Os hábitos, os gestos e o português falado no Brasil são influenciados pelos indígenas. Grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi. E você sabia que próximo à Vitória da Conquista existem várias cidades com nomes indígenas? Observe só o quadro abaixo para você entender um pouco mais. Olha só, algumas cidades que você até já ouviu falar, né, que está bem pertinho aqui de nós, que tem nomes em tupi. Caetité, que significa mata de pedra grande, Itambé, que significa pedra afiada, Itapetinga, que significa pedra branca, Itarantim, que significa diadema de pedra, Itororó, que significa bica d'água, e Macarani, que significa gruta dos índios caranis. Interessante, hein? Algumas palavras que nós falamos que é de origem tupi. Capivara, que significa, né, a palavra formada de capim mais gara, comedor. Mingau, veio do tupi minga, que é uma comida que gruda, e tamanduá, que veio do tupi tamanduá, caçador de formigas. Aqui nós estamos vendo alguns indígenas e nós vamos observar que os índios, eles têm os traços físicos que os diferenciam. Então, ao compararmos os povos indígenas entre si, nós vamos perceber que há diferenças e semelhanças entre eles. As diferenças podem ser notadas, por exemplo, nos seus traços físicos e nas línguas que eles falam. Os traços físicos podem ser observados no desenho do rosto, no corte do cabelo e também nos adereços usados por esses indígenas da atualidade. Aqui nós estamos vendo, né, representando aí o povo Inamauê, o povo Yanomami e o povo Cuicuru. As diferenças entre os indígenas, nós vamos falar aqui um pouco sobre as línguas. As línguas, né, elas são diferentes, né, e presentes nas línguas faladas por eles. Acredita-se que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua que era o tupi, mas estudos comprovam que o tupi é um tronco linguístico, ou seja, um conjunto de línguas e não uma só língua. Os povos indígenas, eles falam línguas diferentes umas das outras. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Os estudiosos da linguagem, eles agrupam as línguas em famílias e essas em troncos linguísticos. No Brasil, por exemplo, há 2 troncos linguísticos principais, o tupi, que é o mais conhecido, e o macro-G. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-G aproximadamente 12. Há ainda famílias constituídas de apenas uma língua. Agora vamos falar um pouquinho sobre as semelhanças entre os indígenas. Então, assim como há diferença entre os povos indígenas, também há semelhanças. E essas semelhanças comuns entre eles é o que vai diferenciar dos demais povos. Dentre essas semelhanças, nós podemos destacar. Primeiro, a terra para os indígenas é de quem trabalha nela. Então, entre os indígenas, a terra é do conjunto das pessoas que vivem em cada aldeia. Enquanto um grupo estiver trabalhando numa área, essa área e seus frutos lhe pertencem. Em outras palavras, a posse da terra é coletiva. Uma outra semelhança é que a divisão do trabalho é feita por sexo e idade. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens e outras pelas mulheres.
Crianças e idosos ajudam conforme a sua força e capacidade. Dentre as tarefas masculinas estão derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, fazer armas de guerra e canoas, construir moradias, cuidar da segurança do grupo, caçar e pescar. Já as tarefas femininas estão plantar, acompanhar o crescimento da planta e colher, extrair frutos como castanha e peão, transportar produtos, fazer farinha, tecer redes, fazer cestos, vasos e outros objetos e também preparar alimentos e cuidar das crianças. Então, agora vamos exercitar um pouquinho o que aprendemos na aula de hoje. Primeiro, sobre os Incas, vocês irão responder. Letra A. O que diz a lenda que explica sua origem? Letra B. Onde e como viviam os Incas por volta do ano de 1400? Letra C. Como se formou o Império Inca? E a letra D. Quais as principais cidades incas e como eram as suas construções? A segunda questão, você vai observar essa imagem que está aí ao lado. E aí, a letra A, você vai descrever o que você está vendo na imagem. A letra B, de acordo com o que estudamos, como são chamados esses cordões? Qual era a finalidade deles? Letra C. O que as cores dos cordões indicavam? Lembra o que eu falei? E o que os nós representavam? Letra D. O que os espanhóis fizeram quando conquistaram a América? Qual o prejuízo disso para a história? A terceira questão, nós vamos falar um pouquinho sobre os indígenas do Brasil. A letra A, vocês vão responder quantos eram os indígenas do Brasil quando Cabral chegou a essas terras. Letra B, quantos eles são atualmente. Letra C, vocês vão apontar as semelhanças e diferenças entre os indígenas brasileiros. E a letra D, vocês vão mostrar, vocês vão falar como é a divisão de tarefas entre homens e mulheres nas aldeias indígenas. A quinta questão diz assim: assim como os indígenas, muitas famílias fazem a divisão das tarefas entre as pessoas que moram na mesma casa. Em sua casa, divisão de tarefas, faça um pequeno relato de como essas tarefas são divididas, ok? Então, o que você faz na sua casa? O que sua mãe faz? O que seu pai faz? O que sua tia faz? O que seu avô faz? Tá? A sexta questão. Você sabia que além das cidades citadas em nosso estudo, existem outras cidades da Bahia com nome indígenas? E vocês sabiam também que existem muitos nomes de pessoas que são indígenas? Então, agora, para a gente terminar, para a gente encerrar com chave de ouro, vocês vão pesquisar nomes de cidades baianas e nome de pessoas que são indígenas e também os seus significados. Interessante, né? Pois é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só falar, ok? Tchau, tchau!